Olha, o dólar tá explodindo, como sempre, e muita gente pergunta: poxa, eu quero começar a comprar um pouquinho de dólar, mas eu acho que o SP500 está muito caro, eu tenho receio de comprar caro. Será que eu não devia comprar dólar e colocar numa renda fixa americana? Existem os títulos do governo americano, existem bonds de empresas americanas, existem aí certificados de depósitos, que é tipo um CDB, e também vários títulos de renda fixa nos Estados Unidos. É um pouquinho diferente aqui do Brasil. Mas a gente já sabe, você provavelmente já sabe se está aqui no canal, que as melhores opções muito provavelmente estão nos ETFs. Então hoje eu quero mostrar para vocês e fazer uma comparação dos nossos 3 ETFs disponíveis aqui do Brasil que a gente tem, que é o SDB, o BNDX e o DBOA 11, que eu já vou falar para vocês. Mas eu preciso começar apenas explicando a diferença do mercado de ETFs dos Estados Unidos aqui para o Brasil, tá? Só para a gente ter uma noção e também para entender o contexto, porque os produtos dos ETFs que a gente tem no Brasil são todos derivados, são todos índices do exterior. A gente está falando de renda fixa americana, né, pessoal? É óbvio. Então, aqui a gente tem uma série de setores, né, possíveis para comprar ETFs, um monte deles, mas a gente tem aqui tanto os de governo americano, por exemplo, né, US Government, assim como os World Markets, né, e até tem uns financials por aqui também, tá? Assim como aqui os Fixed Income, que é renda fixa, né? Se a gente clicar aqui, nós temos aqui no mínimo só de renda fixa de governo mesmo, tá? Mais de 110, 112 ETFs de renda fixa de governo. Fora os bonds, né, de empresas, dentre outras opções um pouquinho mais arriscadas, mas que também são possíveis para eles comprarem lá. Aqui no Brasil a gente tem 3, tá? 3. Eu vou cobrir os 3 aqui no vídeo. Lá eles têm, sei lá, mais de 112 é só de governo, então é muito mais. Aí já comenta para mim o seguinte: você apenas investe em renda variável nos Estados Unidos, em dólar, ou você já está naquele estágio de investir em renda fixa também com os dólares? Olha, só para nivelar também o conhecimento de todo mundo, eu vou reforçar aqui um conceito importantíssimo da marcação a mercado de renda fixa, né? Funciona aqui no Brasil, mas também funciona nos Estados Unidos ou para qualquer país, né? Então, os títulos de renda fixa, eles têm um prazo de vencimento. Você vai comprar hoje para daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos e assim por diante. Quanto mais longo é o prazo daquele título que você tem, maior é a oscilação que ele vai ter no preço dele. Por quê? Porque você compra o título com uma taxa anual de remuneração fixa, né, de renda fixa. Lá nos Estados Unidos, a taxa de juros dele é muito menor do que a nossa aqui do Brasil. Né? Aqui no Brasil é 13%, 14% e tal, beleza. Lá é 4%, já chegou a 1%, já chegou até a ser negativo, se não me engano. Pelo menos no Japão, sim. Então, a renda fixa é diferente lá, tá? Mas ainda assim, os títulos mais longos oscilam um pouco mais. E aí, o que eles têm a oportunidade de fazer? Isso aqui, ó, muito legal. Nós aqui no Brasil, olha, ainda assim, falta um tempo pra gente fazer isso aqui. Mas eles têm ferramentas como essa aqui da BlackRock. Né? Você consegue aqui, ó, Build Ladders with iBonds. O que é isso? Isso aqui é uma ferramenta que você tem acesso a diversos ETFs, estou falando só de ETFs aqui, tá? Lá dos Estados Unidos, que você compra no exterior e você consegue montar a sua curva de juros de vencimentos, inclusive por origem e por natureza daquela dívida. Então, olha só, existem títulos do Tesouro, os municipais, os corporativos e os high yield. Então, você consegue aqui ver exatamente quais são os títulos e mais, ó, o vencimento deles. Ou seja, você consegue aqui ó, fazer um filtro e começar a buscar, poxa, eu quero alguns títulos somente aqui de, sei lá, de 4 anos até 9, enfim, porque a sua estratégia está chamando isso. Você consegue aqui ó, exatamente quais são os títulos e quais deles você simplesmente precisa pegar para colocar na sua carteira. Né? Lógico que depende da estratégia. Mas são ferramentas que possibilitam você ter um controle muito grande do seu portfólio de renda fixa. Ó, já deixa o like se você gostou dessa ferramenta. Talvez você não vai usar, mas que é legal, é. E se inscreve também para ajudar o canal e para mais análises como essa. Ah, e mais uma coisa, eu vou reunir os ETFs de renda fixa estrangeiro aqui nesse vídeo, mas existem BDRs a serem comprados aqui no Brasil, aqui da BlackRock, por exemplo, em que eles vão tratar uma série de ETFs estrangeiros sendo comprados através de BDRs aqui no Brasil. Como não são ETFs no Brasil, eu não vou cobrir aqui nesse vídeo, tá? Mas que existe, tá? Olha só.
Então existem todos esses aqui, ó, BR Ticker é o BDR e US Ticker quer dizer que é o ETF lá no exterior, lá nos Estados Unidos basicamente. Quando é BDR, não é que é ruim, tá? Não tem problema. Mas é um pouquinho difícil, não vou detalhar aqui no vídeo, é um pouquinho mais complicado. Eu vou falar dos ETFs que é um pouco mais simplificado, tá? Mas existe, fica o aviso aí. Senão depois o pessoal comenta aqui embaixo que eu não falei, que eu não tô sabendo de nada, mas existe, eu só não vou falar aqui nesse vídeo. Então vamos lá, a primeira opção a ser aqui comprada como ETF aqui no Brasil é o De Boa 11. Olha só que interessante o nome que eles escolheram. Então é um ETF de debêntures conversíveis americanas da gestora Oryx Capital. Tem uma série de informaçõezinhas. Esse ETF é muito novo, não tem nenhum mês aqui da data que eu estou gravando, ou seja, foi lançado em outubro de 2024, muito recente, taxinha aqui 0,6. Depois a gente tem o BNDX. O que é o BNDX? Ele pega aqui ó, 6 mil títulos de renda fixa global e aí ele amarra em um produto só. É o famoso BNDX 11, mas é o BNDX no exterior. Então, mostra aqui uma série de coisas. Eu vou comparar depois, eu vou detalhar cada um deles, tá? Taxinha de administração, ó, 0,25, bem mais baixa. E claro, depois a gente tem o USDB11, né? Por quê? Porque daí é apenas US Dollar Bonds 11, ou seja, pega aqui todos os diversos títulos de renda fixa americano. Lembra? Um deles aqui, o BNDX, perdão, é do mundo todo e o outro é só dos Estados Unidos. E o outro é de empresas, né, debentures. Taxinha do SDB11, 0,25% ao ano, também um pouquinho mais barato. Beleza? E detalhando aqui um pouquinho deles, o que acontece na prática é que esses ETFs aqui do Brasil, eles nada mais fazem do que comprar ETFs que são do exterior. Por isso que você paga uma taxa de administração. É justamente para um robô ou alguém comprar algum ETF no exterior com o valor que você tem. Enfim. Então o primeiro deles, que é o das debêntures conversíveis, é o CWB. Abraço aí para quem é de Curitiba. Brincadeiras à parte. A gente tem aqui esse ETF que ele pega justamente essas debêntures conversíveis na tradução aí, vai. O que é uma debênture conversível para eles? Primeiro que é um título de renda fixa emitido por empresas. Os títulos de empresas, eles são mais arriscados, ou seja, eles são mais voláteis. Eles pagam prêmios maiores, eles têm um risco maior do que, por exemplo, do governo americano. E quando ele é conversível, que eles falam aqui, significa que ele pode ser transformado em ações daquela empresa. Ou seja, são títulos geralmente de empresas muito boas, mas ainda assim mais voláteis do que um título do governo e também com um pagamento maior. Aqui, só para vocês terem noção, setores de alocação, né? Então, majoritariamente aqui, ó, 78, quase 80% em indústria, depois 11% em finanças, né, setor financeiro, 10% em utilidades e o resto em outras coisas. Em termos de qualidade aqui dos títulos, tem aqui uma série de A1, A3, tem os Bs aqui também, e aqui uma grande parte diz sem ranking, né, sem qualidade, mas são títulos de qualidade elevado, qualidade, segurança elevada. Não é um AAA, não é o melhor de todos, mas é uma segurança grande, são empresas muito tranquilas. E aqui é a parte mais importante, eu diria, para um ETF de renda fixa, né? Tanto para esse aqui quanto para os próximos que eu já vou detalhar. É o tempo aqui. Maturity Ladder é mais ou menos aquilo que a gente viu nessa curva de juros aqui, ó. Ó, lembra disso aqui? Dessa tela? É mais ou menos isso. Significa que é quanto tempo aqueles títulos eles vão vencer. Então, nós temos aqui de 3 a 5 anos, 2 a 3 anos, 1 a 2 anos, 5 a 7 anos e até 1 ano. Ou seja, você compra uma cesta de um monte de empresas, de um monte de setores, de um monte de ratings de qualidade, geralmente alta. E aí você tem aqui os vencimentos, né? Vai ter uma média ali no meio, que aqui está dando mais ou menos 3 a 4 anos, mais ou menos, de média de maturação, que vai dizer muito sobre o seu portfólio, né? Por que isso aqui é importante, pessoal? Lembra que eu acabei de falar. Quando é renda fixa, se essa maturidade, né, Maturity Ladder, se ele for muito grande, tipo 10 anos, 15 anos, 20 anos, significa que esses títulos podem oscilar bastante, tá? Bastante mesmo. Aqui no Brasil, a gente sabe, poxa, você pega lá a NTN-B, né, o IPCA mais 7, por exemplo, de 2045, cara, é um título que oscila muito, é um título
cara, é violenta ali a oscilação. Então, você tem que estar ciente disso. E eu sei que você está assistindo até agora, você já deixou o like, mas você está pensando em renda fixa, está pensando em segurança. Então, aqui de 3 a 4 anos ali, na média, não vai balançar tanto. Mas a gente já vai ver no gráfico que é sim volátil. Então, tem que cuidar com isso. Olha, seguindo aqui para o próximo ETF lá no exterior, o BNDX, que aqui é BNDX11, a gente tem o Vanguard Total International Bond ETF. O que é isso? Cara, ele vai comprar os títulos ali de renda fixa do mundo todo, tá? Muitos títulos de muitos lugares. Para nós, o que importa aqui, ó, só para analisar, é o seguinte, ó, regiões, primeira coisa, regiões. Então, grande parte esmagadora, né? Europa e Pacífico. Claro, também tem Estados Unidos, mas aqui está pegando esses países aqui como mais relevantes. E em termos de mercado, né, estão aqui, a gente consegue ver, Japão, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Canadá, Espanha, isso aqui deve ser um compilado de vários, Austrália e Estados Unidos. Então aqui a gente tem um monte de países diferentes, investindo aqui principalmente em títulos AAA, né, ou seja, os mais seguros de todos. Vamos lá, né? AAA, AA e Single A, eles estão um pouquinho mais, né? Não é o que mais está investido, mas ainda assim, olha, somando aqui, tá dando 80% em títulos qualidade A, que é a mais alta, né? A ou AAA, né? AAA. Então são títulos seguros, né? Buscando aí segurança. Ah, mas tem B, C, né? Lower, ainda mais arriscado tem, mas é uma quantidade minúscula aqui. Ou seja, se tudo isso aqui quebrar e os bancos e os países derem calote, você vai perder aqui 1,9%. É extremamente improvável e, enfim, se acontecer, é do jogo, né? Faz parte. Ó, e aqui é importante também, tá? Aqui a gente tem aquela questão da maturidade aqui dos fundos, né? Dos títulos. Então, a grande esmagadora maioria está aqui, ó, entre 1 e 5 anos e também entre 5 e 10 anos. Aí sim, tem um pouquinho mais aqui no resto da curva, mas no geral aqui são títulos de governos. Pode ver aqui, ó, United Kingdom, French Republic Government, poxa, Spain Government, é tudo, cara, tudo título do tesouro mesmo, tá? Então, eles tendem a oscilar muito menos do que de empresas, por exemplo. Porque é sempre aquela história, se o governo estiver quebrando, ele imprime mais dinheiro e paga você. A empresa não consegue imprimir dinheiro. E por último tem o BND, né? Lembra a diferença aqui? Um é BNDX, o mundo todo, e o outro é só BND. Por quê? Porque esse BND é simplesmente o mercado americano de títulos de renda fixa, tá? Então aqui vai pegar principalmente aqui títulos do governo americano, 67%, mas também tem aqui alguns títulos de empresas e de outros provedores aí de crédito. E olha, a maturidade aí dos títulos é muito parecida com o BNDX, tá? Então 1 a 5, 5 a 10 sendo o grosso aí das posições. Mas lembrando que a maioria vai ser aqui, ó, federal, government. Então são títulos muito mais seguros e muito menos voláteis do que títulos de bonds, né, de empresas mesmo. Certo, então a gente já entendeu a natureza de cada um daqueles ETFs, que eles são um pouquinho diferentes uns dos outros. Aqui a gente tem as taxas totais aqui deles, né? Inclusive o ETFs Brasil está trazendo uma taxa até um pouquinho maior do que diz na Investo, provavelmente porque existe talvez algum adicional, tá? Então vamos considerar esse aqui como o pior dos casos, mas ainda assim 0,28, 0,32 ou 0,60 são relativamente aceitáveis para você investir em renda fixa em dólar. E olha, quando a gente vai para a comparação entre esses títulos, a gente não vai ter uma linha constante para cima e tranquila, tá? Por quê? Renda fixa não é fixa, lembra que a gente já conversou. Quando esses títulos eles estão dispostos ao longo do tempo, na média aí de 4 a 5 anos, 3, 5 anos, eles vão oscilar algum tipo de percentual que corresponda àquela valorização. E esses títulos são todos, na sua maioria, pré-fixados, tá? Então, você sempre, anota o que eu estou te falando, você sempre vai querer comprar os títulos pré-fixados no limite, pertinho do momento em que as taxas de juros vão começar a cair. Esse é o mundo ideal. Eu sei que não dá para acertar sempre, tá? Mas esse é o mundo ideal. Então, quando as taxas de juros começam a cair, se você está lotado de pré-fixado, você está bem, porque eles tendem a se valorizar pela marcação a mercado, tá? Pode ver aqui a relação. Essa linha azul aqui de cima, aqui, ó, é a taxa de juros nos Estados Unidos. Então, quando ela foi subindo aqui, eu não posso tirar porque senão fica ruim de ver. Mas ó, quando ela foi subindo aqui, esses títulos foram caindo. Pode ver que todos eles se movem iguais.
né? O gráfico de candles aqui, ó, é o CWB. Então, é aquele DBOA 11. É aquele título que é de debêntures, ou seja, ele é mais volátil. Notem como ele balança mais. Ele se valoriza mais, mas ele também balança mais. E os outros dois, que é o BND e BNDX, eles são muito mais parecidos. Por quê? Porque a maioria dos mercados que está no BNDX, eles são desenvolvidos assim como os Estados Unidos, que é só o BND. Então, eles seguem muito a mesma dinâmica que o Fed segue. Então, se o Fed vai cortar juros, aquela galera toda vai cortar juros também. Se o Fed vai parar, a galera toda vai parar. É só o Brasil que é diferente, tá? O Brasil tá numa fase nova aí, né? Que ele tá subindo juros e o Banco Americano tá descendo. Enfim, é do jogo, a gente tem que lidar com isso. E aí, em alguns momentos, pode haver aqui uma descorrelação, né? Notem que a partir aqui de setembro, os títulos aqui das debêntures, ele disparou aqui, ó, 10%, né? Enquanto os títulos dos governos aqui, né, chegaram a cair, por exemplo, 3, 4%. Tá? Mas, no geral, a correlação deles é muito parecida. Tá? E notem como balança, né? Pegar aqui, por exemplo, os títulos das debêntures, que são os mais voláteis. Poxa, você pega, comprei errado, né? Poxa, pode ter uma correção grande aqui, ó. Cair 8, 10% no seu título. Assim como, poxa, se comprar certo, ele pode valorizar, por exemplo, 23% aqui, coisa de um ano. Tá? Isso tudo em dólares. Tá? Quando eu comparo 3 ETFs que são dolarizados, eu não preciso converter para real, porque tá tudo aqui, tudo é dólar, tá tudo padrão para dólar. E aqui ainda fica aquele alerta das taxas de juros. Né? Lembra, o ideal é sempre investir em renda fixa pré-fixada, americana ou brasileira, antes dos juros cair. Tá? Mas agora vem o pulo do gato. Se você está até aqui, eu vou te recompensar, vou te falar um negócio que é meio complexo, mas que é muito interessante, tá? O pessoal não fala por aí. A gente tem aqui, por exemplo, as taxas de juros para o ano que vem, que o mercado está prevendo aí que vai acontecer, tá? Por que isso aqui é importante olhar? Porque essas previsões que o mercado prevê aqui impactam o preço, um pouquinho dele, para o curto prazo, tá? Então ele está prevendo ainda que vai cair. Então, muitas vezes essas altas que a gente vê aqui é porque o mercado já está precificando essas quedas que vão acontecer ano que vem. Mas lembra, isso aqui que é importante, cara. Isso aqui vale o like, na moral mesmo. Lembra que o que a gente tem na prática é os títulos sendo aí de 3, 4 ou 5 anos de vencimento. Então não adianta a gente olhar o vencimento da taxa de juros aqui, ó, apenas até outubro de 2025, né? Dezembro de 2025, que é ano que vem. A gente tem que olhar mais tempo. Olha aí, ó. Então você tem que pegar, cara, isso aqui é quase uma aula, tá? Tem que pegar a curva de juros lá dos Estados Unidos e ver mais ou menos, esse aqui é bem avançado, de 3 a 5 anos, qual que é a expectativa do mercado. Se esses juros vai cair ou se ele vai subir. E agora que essa linha azul aqui do meio, os juros já começou a ficar estável para subindo. Ou seja, você não quer geralmente comprar os títulos quando o juros está subindo naquele período lá. Isso aqui é bem complexo, eu sei. Então, não é um momento muito ideal e perfeito para você ficar comprando esses títulos. A não ser que você queira realmente comprar e esperar até um vencimento, né? Vai estar sujeito à marcação ao mercado, mas assim, ao longo dos anos, ele vai te pagando aquele 4% ao ano, 5% ao ano. Você vai recebendo esse dinheiro. Isso vai se corrigindo, mas você vai estar sujeito a balançar aí o seu portfólio, tá? E notem como essa curva de juros é volátil. Então, azul aqui no meio é o atual, a expectativa que o mercado atualmente tem para a taxa de juros daqui a 3 anos nos Estados Unidos, que é 4,3%. Muito próximo do que o mercado já está precificando aí. Tá, beleza. Há um mês atrás, o mercado estava precificando 3,8%. Por isso que, olha como subiu, olha como a taxa subiu. Lembra, quando a taxa sobe, os títulos desvalorizam. A expectativa mudou. Tem que tomar cuidado com isso. Isso aqui aconteceu muito por causa da eleição do Trump, tá? E olha, há um ano atrás, a tendência era de queda, mas ela estava projetando uma taxa daqui a 3 anos maior do que a projeção de hoje. Então, o que eu quero dizer? Eu sei que nesse vídeo aqui, ninguém vai aprender em 2 minutos a ler curva de juros no mercado americano, volatilidade implícita e inflação implícita. Ninguém vai aprender isso aqui em 5 minutos, isso aqui é complexo pra caramba. Mas o ponto que a gente pode aprender e não pode esquecer é: o mercado trabalha com expectativas. Então, se você vai investir em renda fixa, você tem que estar preparado para as expectativas que o mercado vai se posicionar. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Se as expectativas continuarem sendo do aumento da taxa de juros,
Não importa se ela vai aumentar ou não. O que importa é a expectativa. Os ETFs aqui, ó, vão oscilar de preço. Opa! E você vai sofrer a marcação ao mercado, para o bem ou para o mal. Eu estou avisando porque às vezes o pessoal não conhece a dinâmica da renda fixa e acha que é só botar o dinheirinho lá que vai cair fixo o dinheiro. E não é assim, você vai ficar exposto à variação, tá? Mas de forma alguma, isso aqui são investimentos ruins, tá? São bons investimentos. Não são da minha preferência, mas são bons investimentos. Aí é muito pessoal, mas se é para botar dinheiro em dólares, eu acabo preferindo um pouquinho mais a questão aí da renda variável. A não ser que você fale assim, não, mas eu quero juntar dólar para viajar, é só para ano que vem e tal. Cara, daí tem outras soluções, talvez ETF não seja o ideal. Mas aí, poxa, vai muito do seu caso específico. E como eu sempre falo aqui de investimentos globais, eu penso na carteira das pessoas. Por isso que eu tenho aqui o QR Code, link na bio, e eu ofereço as minhas soluções, as minhas carteiras recomendadas para quem não sabe fazer essa leitura toda, essa firula toda aqui que a gente mostra no YouTube, mas que na realidade, cara, tem que considerar muita coisa e considerar o mais importante que é o quê? O seu perfil de risco, momento de vida, mas o asset allocation da carteira. Então, quantos por cento eu tenho em renda fixa brasileira, renda fixa americana, renda variável brasileira, americana e assim por diante. Então, para mim, o momento ideal, perfeito, ele já passou, tá? Ele já passou. A gente vê aqui que alguns títulos, cara, o negócio já subiu aqui 20% em menos de um ano. Mas ainda assim, a expectativa pode ser que continue sendo de queda. No momento, o que o mercado está nos demonstrando é que não. Agora ela já começa a ser um pouco de alta e o mercado pode mudar de opinião e você pode se dar muito bem. Ninguém tem bola de cristal, mas pode ser que esses títulos venham a corrigir aí um pouquinho ao longo dos próximos meses. Então, eu tomaria um pouco de cuidado. Mas, para quando essa situação de novo aí, né, se repetir, de as taxas estarem próximas a cair, eu iria preferir muito mais ou apenas o BND, os títulos apenas americanos, ou então apenas os títulos das debêntures, se você quiser botar uma pimentinha a mais. E por que isso? Eu não tenho nada contra o BNDX, tá? Acho que é um produto muito bom, é um índice muito legal, mas quando você compra um cestão grande demais em termos de renda fixa, acaba ficando ruim porque você coloca muita coisa misturada ali, tá? Tem umas renda fixa de país emergente, com o europeu, com o asiático, com o americano. Você de fato diversifica, mas é uma diversificação que eu não gosto tanto. Eu acho que você acaba misturando muitas coisas, deveria buscar outras soluções se fosse para comprar tudo. Mas aí é a minha opinião, a minha tese econômica. Então, se você comprar só Estados Unidos, eu acho mais interessante, até porque você vai estar dolarizado. Lembra, né? Se você está comprando investimentos dolarizados, você tem que estar mais alinhado com a política daquele país que controla aquela moeda. Ou então das empresas, tá? Talvez aí 70% do BND e 30% CWB, enfim, para estar buscando renda fixa, tem que buscar mais segurança, né? E ainda assim, isso é só da sua carteira de renda fixa do exterior, que deve ser, sei lá, 10, 20% da sua carteira global, não sei, vai depender muito de muita coisa, né? Mas eu daria preferência, claro, por prezar aí pela segurança. Já vai estar exposto a risco cambial. Não é risco, né? É variação. Já vai estar exposto à marcação a mercado. Então você deveria, na minha opinião, focar um pouquinho mais aí no tesouro, né? Nas soluções do governo para tentar pegar um pouquinho mais de estabilidade. E se você quer realmente correr risco, né, de fato, ir para renda variável, aí eu te recomendo esse vídeo aqui que eu mostro quais são os melhores ETFs aqui do Brasil para comprar SP500. E se você não quer correr risco aí de renda variável dolarizado, mas gostou da ideia de debentures, eu te indico esse outro vídeo aqui, que eu mostro as debentures aqui no Brasil com o ETF DEB11, muito prático para você diversificar a sua renda fixa. Obrigado pelo seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.